tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a todos que nos assistem pelas redes sociais e todos que nos ouvem pela 103 FM. Convido seus vereadores para assumir os seus lugares. Sendo assim, representando o povo de Itaperuna, com a proteção de Deus, dou por iniciar os trabalhos da presente reunião. Quero saber se existe algum vereador que deseje fazer uma leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Vereador Carlinhos Peixeira. Louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a palavra da salvação. Quero convidar para fazer parte da nossa mesa o ex-vereador João Cunha Neto e atual subsecretário de governo. Solicito o segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 29ª reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal, realizada em 13 de novembro de 2025. Aos 13 dias do mês do ano de 2025, aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 13 horas e 30 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Serra da Silva, digno presidente; Jefferson Nogueira de Oliveira, digno vice-presidente; Valdonei da Silva, digno primeiro secretário; e Carlos Assis Eufrásio, digno segundo secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Ademir Cunha Peçanha, Hélia Cruz de Moraes, Elton Magno Pimentel de Brito Teixeira, Eduardo Branco dos Santos, Jefferson Ferreira, Viviane Braga Pereira Rodrigues, Wellington Gonçalves Figueira. Portanto, 11 vereadores. Realizou-se a 29ª reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2025/2028, registrada a ausência dos vereadores Cristiano de Oliveira Raposo, Wendel Motovani Neves. Fica anotada a presença do subsecretário João Cunha Neto. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o seu presidente deu por iniciar o trabalho da presente reunião e perguntou aos senhores vereadores qual deles desejava realizar a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Tendo manifestado o desejo, o vereador Carlos Assis Eufrásio, em seguida, solicitou o segundo secretário que procedesse à leitura da reunião anterior, que a por lida foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, requisitou o primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou o seguinte: do Executivo Municipal, processo número 0489/25, caminhando o projeto de lei acompanhado da mensagem número 033/25, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1097, de 29 de 8 de 2023, que regulamenta a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Itaperuna e da outras providências. Processo número 0528/25, caminhando projeto de lei acompanhado da mensagem número 040/25, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, FMSP, e do Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEG, e da outras providências, do vereador Wendel Motovani Neves, processo número 0522/25, caminhando o projeto de lei que denomina a rua Vereador João Carlos Monte Neves, a rua projetada 1, no loteamento Novo Retiro, localizado no distrito de Retiro do Muriaé, nesta cidade. Processo número 0523/25, caminhando o projeto de lei que denomina a rua Décio Zampier, a rua projetada 2, no loteamento Novo Retiro, localizado no distrito de Retiro do Muriaé, nesta cidade. Processo número 0524/25, caminhando o projeto de lei que denomina a rua João Fernandes Duarte, a rua projetada 3, do loteamento Novo Retiro, localizado no distrito de Retiro do Muriaé, nesta cidade. Processo número 0525/25, caminhando o projeto de lei que denomina a rua Valmir Terra Vieira, a rua projetada 4, do loteamento Novo Retiro, no distrito de Retiro do Muriaé, nesta cidade. Processo número 0526/25, caminhando o projeto de lei que denomina a rua Aristóteles Machado Lima, a rua projetada 5, loteamento Novo Retiro, localizado no distrito do Retiro do Muriaé. Projeto de lei que denomina a rua Vereador Dilson da Silva Rosa, rua projetada 6, loteamento Novo Retiro, distrito do Retiro de Muriaé, nesta cidade. Do vereador Elton Magno Pimentel de Brito Teixeira, moção de aplauso número
0276/2025, caminhando moção de aplauso à equipe da Unidade Básica de Saúde da SEAB e do loteamento São Manuel. Moção de aplauso número 0277/25, caminhando moção de aplauso aos professores Luciano Clóvis de Paula, professor de Muay Thai, e Vanderlei Cordeiro de Lima, professor de Artes Marciais, do vereador Ademir Cunha Peçanha. Moção de aplauso número 0278/2025, caminhando moção de aplauso ao senhor João Rangel pelos relevantes trabalhos prestados à Casa Laranja. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em seguida, o seu presidente solicitou ao primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações. Tendo feito uso da palavra, os vereadores Hélia Cruz de Moraes, Viviane Braga Pereira Rodrigues, Ademir Cunha Peçanha, Jefferson Ferreira. Não havendo mais vereador querendo fazer uso da palavra, passou o trabalho para a ordem do dia. Em primeira discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 144, primeiro inciso 5 do Regimento Interno, foram aprovadas as seguintes mensagens. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando atendimento às demandas atuais e ações de serviços públicos da saúde, destinando às conferências São José do Avaí, conforme emenda parlamentar número 3268002, do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$600 mil. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Executivo, objetivando as demandas atuais, ações de serviços públicos de saúde, destinando às conferências a São José do Avaí, conforme emenda parlamentar número 71/2001, do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$6.470.000. Logo após, o presidente solicitou o vice-presidente, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira, que assumisse a presidente por haver projeto de sua autoria ser deliberado no atendimento do artigo 26, do inciso 30 do Regimento Interno. Em seguida, o presidente, em exercício, procedeu à leitura dos relatórios em ato contínuo, disponibilizou para discussão. Não havendo quem quisesse discutir, encaminhou para a votação. Em primeira discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 144 do Regimento Interno, foram aprovados as seguintes projetos de lei. Projeto de lei que denomina a Rua José Alves da Silva, quarta rua, com início na Rua Teófilo José Cabral e término na área de terra da propriedade do senhor Vilmar José Cabral, no bairro Carolas. Projeto de lei que denomina a Rua Maria Lanes Faria, a terceira rua, com início Rua Teófilo Cabral, término na área de terra da propriedade do senhor Vilmar José Cabral, no bairro Carola. Projeto de lei que denomina a Rua Manuel Faria, a segunda rua, com início da Rua Teófilo José Cabral, com término na área de terra da propriedade do senhor Vilmar José Cabral, no bairro Carola. Projeto de lei que denomina a Rua Renato Ribeiro de Castro, a primeira rua, com início na Rua Teófilo José Cabral, com término na área de terra da propriedade do senhor Vilmar José Cabral, no bairro Carola. Projeto de lei que denomina a Rua Alfredo Luiz de Oliveira Júnior, a rua com início na Carolina Campos, o término na Rua Walter Peçanha de Souza, no bairro Carola. Projeto de lei que denomina a Rua Walter Peçanha de Souza, a primeira rua horizontal antiga, rua projetada Coripilar, situada no loteamento Largatixa, no bairro Carola. Projeto de lei que denomina Rua João Aquino Pinto, a segunda rua horizontal, situada no loteamento Largatixa, no bairro Carola. Em única discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, todas as proposições lidas no expediente quanto aos projetos de lei e mensagens, estes foram encaminhados para as comissões permanentes para análise. Não havendo mais nada a deliberar, o seu presidente proclamou livre a palavra para explicações pessoais. Em seguida, o seu presidente convidou o vereador Jefferson Nogueira de Oliveira para que realizasse a outorga da moção de aplauso ao senhor Richard de Andrade Moreira, carinhosamente conhecido como professor Guerreiro, em reconhecimento à sua inspiradora trajetória de vida, resiliência, inestimável contribuição social para o meio da capoeira. Atualmente impacta positivamente a vida de 95 crianças do bairro Castelo, Horto e Fiteiro, guiando-nos através da capoeira para um caminho do esporte, dignidade e saúde, junto à sua esposa Jéssica e a Associação Conchego. Professor Guerreiro não mede esforços para promover continuamente eventos infantis, aulas, rodas, cursos, palestras, todos com o firme propósito de preservar, educar e desenvolver crianças e jovens adolescentes por sua prevenção, por sua perseverança e sua capacidade de transformar a diversidade em oportunidade, acima de tudo, por dedicar sua vida e semear valores e esperança através da capoeira. Professor Guerreiro é um verdadeiro exemplo e merece todo o nosso reconhecimento e aplausos, pois as dádivas homenagem ao senhor presidente agradeceu a presença de todos em ato contínuo
e deu finalizar os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima reunião para o dia 18 de novembro, terça-feira, às 13 horas, esse horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu sou Horácio Felizardo Cândido, secretário-geral, digitei, subscreva, presente ata, será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. Ato está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura da expediente da presente reunião, a pauta da reunião seguinte. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para 30, sessão ordinária do dia 18 de 11 de 2025, às 13 horas. Expediente. Comunicação Paz, número 0928-2025. Autoria, Tribunal de Contas do Estado do Rio. Solicitação Paz, número 001-2025. Autoria, Carité de Itaperuna. Balancete da Prefeitura Municipal de Itaperuna, 006-2025. Autoria, Prefeitura Municipal de Itaperuna. Voto de peça, número 0279-2025. Autoria, vereador Wender Motovani Neves. Discussão da segunda votação dos projetos de leis 0031, 0032, 0033-2025, 0034-2025, 0035-2025, 0036-2025, 0037-2025. Discussão da segunda votação das mensagens NRS 0038-2025, 0039-2025. Discussão da primeira votação mensagem NRS 0036-2025, 0037-2025, 0040-2025. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, terça-feira, 18 de novembro de 2025. Paulo César da Silva, presidente. Valdir da Silva, meu secretário. Pauta para a 31ª reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 25 de novembro, no horário regimental. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, vereador Wendel Tatu. Senhor presidente, funcionários dessa casa, colegas vereadores, blog da Flávia Pires, Jorge Luiz, TV Itaperuna, colegas, senhoras e senhores, meu boa tarde. Senhor presidente, queria agradecer o trabalho da Secretaria de Obras lá em Retiro do Muriaé, lá no bairro Rosa Fogo. Por vários anos o pessoal pisando no barro. Nossa secretária, junto com o nosso prefeito, nos atendeu a nossa solicitação, colocou a fresa do asfalto e hoje a nossa população pode dormir tranquila e acordar durante a chuva e sair, que não vai estar no barro mais. Isso é muito gratificante. A gente sabe que o bom seria um asfaltamento, um calçamento, mas o trabalho que foi feito com a fresa do asfalto em 2020 em Retiro e agora foi feito nesse momento, está lá desde 2020 no loteamento Novo Retiro. É um trabalho bom, que é um paliativo antes de uma urbanização de calçamento, de um asfaltamento, mas que dá uma dignidade melhor às pessoas. Então fica o agradecimento ao nosso prefeito e à nossa secretária de obras por estar realizando essa operação lá no bairro Rosa Fogo. Senhor presidente, uma lei foi criada no município do Guarujá para que os cabos de fios, internet e a rede elétrica da concessionária sejam todas colocadas subterrâneas. Então mas a minha equipe, a gente está vendo para nós criarmos esse projeto de lei, que é um projeto de lei longo. A gente sabe que precisa de passar por vários trâmites, por várias ideias, estudos, para que seja implantado no nosso município. Desde já, a gente está criando essa possibilidade para que nós podemos apresentar essa casa de leis, esse projeto, para que o nosso prefeito tome ciência, para que a gente tenha um futuro de qualidade, de visibilidade e de meio ambiente sustentável. Porque todos os lugares avançados estão colocando seus fios submersos, tirando,
dessa parte aérea da cidade, para que a cidade seja uma cidade mais limpa, e todos os modelos a gente deve copiar. Às vezes eu estou falando aqui de um sonho que não vou nem alcançar, mas desde que vire lei, alguém um dia pode colocar em prática. Então agora a gente está estudando essa possibilidade. A gente viu que a Prefeitura de Guarujá sancionou a lei, dia 15/11. Então a lei municipal, e lei municipal é para ser criada dentro do município. Então esse sonho a gente pretende trazer para o nosso município, com o apoio dos colegas vereadores e do nosso prefeito, junto com o seu secretariado. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora Hélia Cruz. Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos vereadores. Boa tarde a todos que encontram aqui presente no plenário. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa e principalmente o povo de Itaperuna. Hoje subo a esta tribuna com a serenidade de quem dorme tranquila e com a coragem de quem não tem rabo preso, mas também com indignação legítima de famílias que foram desrespeitadas de forma injusta. Meu voto nas contas do ex-prefeito Alfredão foi um voto consciente, técnico e corajoso. Votei porque acredito que vereador não pode ter medo de votar, segundo a consciência. Votei porque não uso meu mandato para perseguir adversários. E votei porque entendo que política se faz com grandeza e não com vingança pessoais. Mas, ao exercer meu direito constitucional de votar, quem pagou o preço não fui eu. Quem pagou o preço foram trabalhadores humildes que tiveram seus empregos arrancados num domingo, nas vésperas de Natal. Eu aqui deixo registrado que eles não votaram apenas na vereadora Hélia Cruz. Eles votaram no prefeito Nel. Votaram no palanque inteiro. Quando se demite um funcionário por causa de voto de uma vereadora, quem está sendo punido não é o parlamentar, é o eleitor, que acreditou num projeto político que hoje governa Itaperuna. Isso, sim, é um desrespeito gigantesco ao povo. E é preciso dizer com clareza, o desrespeito aos servidores não começou agora. Um decreto inteiro foi elaborado para cortar trabalhadores. Servidores com salários apertados e responsabilidades enormes foram tratados como números e não como pessoas. CPF de servidor não é descartável. Isso não é gestão moderna, isso não é humildade, isso não é humanidade. A verdadeira humanidade se prova no dia a dia, no trato com o servidor público, no olhar humano, na capacidade de reconhecer que por trás de cada crachá existe uma família que depende daquele trabalho para viver. Enquanto discurso falam em valorização, prática mostra outra realidade. Funcionários sendo dispensados injustamente. Decretos sendo usados para enxugar a máquina, às custas de quem ganha menos. Familiares vivendo com medo constante das próximas decisões administrativas. E eu continuo firme e não me calo. E não me vendo e não persigo ninguém. Mas não aceitarei que usem trabalhadores como escudo de represálias políticas. O povo que votou em mim, em Nel, merece respeito. O servidor público merece respeito. E quem ocupa o cargo público precisa entender que o poder não é arma, é responsabilidade. Eu sigo aqui fiel aos meus princípios, fiel a quem acreditou em mim, fiel ao meu mandato. Quem perdeu o emprego não perdeu a dignidade. Quem perdeu a dignidade foi quem fez isso acontecer. Então, deixo aqui... Deixa aqui. Obrigada. Alô. Deixa aqui, então. Alô. Aqui, deixa a vereadora acabar de falar e vocês podem fazer. Então, deixo aqui
o carinho, né, o agradecimento, o carinho que eu tenho recebido de mensagens, são várias mensagens, pessoas, empresários me ligando, nunca pensei que eu fosse tão querida. Então, deixo aqui o meu carinho, a minha gratidão. Até hoje não me manifestei na rede social, porque deixei para me pronunciar aqui na tribuna. Então, deixo aqui. Eu tenho caráter e tenho valor. E vou seguir firme com o meu mandato e podem contar comigo por que precisarem. Por hoje é só. Muito obrigada, presidente. Com a palavra, vereador Jefim Boaventura. Eu quero aqui fazer um pedido à SEDAI, a população lá do bairro Frigorífico. Eu acho que tem quase 3 dias que está faltando água lá no bairro, e eles têm reclamado, fizeram esse pedido, e que a SEDAI, a gerência aqui, administrada aí pelo Cacá, que é o gerente da SEDAI em Itaperuna, que ele possa ver o que está acontecendo nessa falta de água no bairro Frigorífico. Fazendo esse pedido aqui, que possa a SEDAI, e eu também vou ligar lá para o Cacá para poder cobrar essa volta da água lá no frigorífico. Mais uma vez aqui, quero fazer o pedido ao prefeito para que continue o Festival de Intérpretes de Itaperuna. O Festival de Intérpretes, nos anos passados, quando era o governo Périco Olivier de Paula, tinha o Festival de Intérpretes, que todos os bairros ganhavam, tinha esse encontro, né, esse festival, em todos os bairros em Itaperuna, nos distritos, e muitas pessoas que são aí artistas estão reclamando, cantores, para a volta desse Festival de Intérprete. Então, que a Prefeitura possa tomar a decisão, a Secretaria de Turismo, de Cultura, para estudar a possibilidade que no próximo ano possa implantar de novo o Festival de Intérprete no município de Itaperuna. Eu quero aqui agradecer o prefeito Nel, juntamente com a Mônica, secretária de obra, que está fazendo um serviço que eu estive lá, juntamente também com a Andim, que está aqui presente, com a secretária e vários moradores dali no Carula, do lado do posto do UBS do Carulas, onde está ficando a água empoçada em frente à UBS. E pedimos algumas decisões. A Mônica, secretária, esteve com a gente ali, viu que precisava de fazer um escoamento daquela água melhor. Tem ali já um escoamento da água num beco de servidão, e que há muito tempo a prefeitura usa para águas pluviais e também esgoto que sai no rio. E hoje, agora, eles fizeram também, estão fazendo um escoamento da água pluviais ali do lado da UBS do Carulas. Mas peço aqui desde já, agradecendo, mas peço desde já que seja feito ali o escoamento da água e o esgoto, onde já é o beco que existia anteriormente, que possa ser feito o trabalho ali, porque está atrapalhando ali a população ali, os moradores que moram nesse beco. Está aberto a cerca dos moradores, e a prefeitura ficou de lá consertar, e hoje está abrindo outro escoamento do lado da UBS, mas que não deixa de fazer o trabalho que tinha sido proposto também a fazer do lado desse beco antigo, onde já escoa essa água há muito tempo. Não havendo mais vereadores que fazer uso da palavra, passo trabalho para a ordem do dia. Balancete da Prefeitura Municipal de Itaperuna, mês 6 de 2025. Encaminha anexo balancete de setembro de 2025. Autoria Prefeitura Municipal de Itaperuna. Processo 530 de 2025. As comissões. Processo número 928 de 2025.
Requerente, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Requerente, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ofício PRS SSE CGC 21766/2025. Comunicado nos termos do acordo nos autos do processo TSRJ. Natureza consulta. Essa consulta é para tirar dúvidas sobre a caracterização de nepotismo, respectivas consequências e vedações legais no âmbito da Câmara Municipal de Resende. Nomeação para cargo em comissão vinculado ao gabinete de vereador, de parente até o 3º grau, de pessoa que já ocupe cargo em comissão ou exerça função gratificada nomeada pelo presidente da Câmara Municipal, na respectiva estrutura administrativa. Súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, premissa vigente atualmente no TSRJ, que servirão de base para que o consulente possa dirimir seu questionamento. Presente, constanciados nos processos TSE números 100.174-8/2009, 238.564-0/08 e 201.636 de 2009. Conhecimento, expedição de ofício, ciência aos chefes de poderes do município jurisdicionado desse TSE. Determinação e arquivamento. Então, essa consulta está às comissões. Qualquer vereador que quiser fazer a consulta, está à disposição, às comissões. Em segunda discussão, processo legislativo 512/2025, mensagem 38/2025, Executivo Municipal, relatório, as comissões de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião conjunta na sala das comissões, nessa data, às 12h25, enfocando aspectos constitucionais que norteia a presente matéria de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Executivo Municipal, destinado ao Fundo Municipal de Saúde no valor de R$600 mil, que será destinado à Conferência São José do Avaí, conforme emenda parlamentar 3268-0002 do Fundo Nacional de Saúde. O projeto de lei 512/2025 respeita os princípios da legalidade e moralidade e encontra-se com respaldo jurídico na Lei Federal número 4.320 de 64 e Lei Orgânica do Municipal. Após parecer do Procurador-Geral dessa Casa de Leis, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2025, vereador Ademir Cunha Peçanha, relator. Pelas conclusões, vereador Hélito Gonçalves Figueira, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam permanecem como estão, aprovado em segunda discussão. Também em segunda discussão, processo legislativo 513/2025, mensagem 39/2025, autor Executivo Municipal, as comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, em reunião conjunta na sala das comissões, nessa data, às 12h20, enfocando aspectos constitucionais que norteia a presente matéria de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Executivo Municipal, destinados a ações e serviços públicos de saúde, no valor de R$6.470.000. O presente recurso será alocado na ação 2087, assistência médica e alta complexidade, MAC, SAIS, SUS, via emenda parlamentar 7120-0001 e tendo como destino o Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, RJ. Projeto de lei 513/2025 respeita os princípios da legalidade e moralidade, enquanto com respaldo jurídico na Lei Federal 4.320 de 64 e Lei Orgânica Municipal. Após parecer do Procurador-Geral dessa Casa de Leis, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2025, vereador Ademir Cunha Peçanha, relator. Pelas conclusões, vereador Hélito Gonçalves Figueira, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão,
Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Por se tratar matéria de minha autoria, convido o nosso vice-presidente Jefinho, enfermeiro, para assumir meu lugar. Boa tarde para todos. Reunião conjunta das Comissões de Justiça e Redação Final e de Obras e Serviços Públicos. Processo Legislativo número 469 de 2025. Autor Paulo César da Silva. Relatório. As Comissões de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos, em reunião conjunta na Sala das Comissões, nesta data, às 15h25, enfocando aos aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, o projeto de lei de autoria do vereador Paulo César da Silva, que denomina a rua José Alves da Silva, a quarta rua com início a rua Teófilo José Cabral e término na área de terra de propriedade do senhor Vilmar José Cabral, no bairro Carulas. Após informação prestada pelo município de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Gabinete, informando que não consta nome oficial para a rua em questão, e parecer do Procurador-Geral que aponta pela legalidade, esta comissão opina pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2025, vereador relator Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusões em 3 de agosto de 2025, vereadores Wellington Gonçalves Figueira, Hélia Cruz de Moraes, Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão em segunda votação, com a palavra o vereador Paulo César Contador. Alô, eu quero falar aqui, essas ruas a gente está denominando, e até outros vereadores, igual o vereador Tatu, eu tinha conversado, já conversei com outros vereadores também, que se nos bairros onde eles trabalham mais, tiver algumas ruas que puder colocar nome a essas ruas, até em algum loteamento irregular, para que facilite o correio para colocar, vai fazer CPamento por rua, que talvez ano que vem já comece a fazer esse CPamento, e a rua, para ter o CEP, vai ter que ter o nome. E nesses loteamentos irregulares, geralmente, às vezes as ruas, cada uma pessoa chama uma rua de um nome, e fica difícil de colocar esse CEP, e está atrapalhando a entrega do próprio correio, de outras empresas também que usam o CEP para fazer a entrega, igual hoje nas compras, qualquer pessoa que vai fazer uma compra pela internet, a primeira coisa que pede é o CEP, porque é para fazer o próprio endereçamento para entrega. E isso está tendo dificuldade. O próprio Ministério da Cidade e o Ministério das Comunicações estão fazendo esse pedido a outros municípios maiores, onde tem favelas, onde os becos, vielas não têm nome, e está tendo a dificuldade para fazer a criação do CEP, e enquanto isso a população está sofrendo com isso e não sendo entregue suas encomendas conforme eles fazem o pedido pela internet. E a gente vem aqui falar uma coisa, porque a gente fica triste, porque lá no bairro, lá no Carula, onde é que a gente colocou o nome, para poder dar essa facilidade para a população, que eles não recebem as correspondências do correio, porque não tem nome, e aí hoje o CEP de Itaperuna é geral, mas futuramente o CEP vai ser por rua, aí não seria entregue mesmo de jeito nenhum, porque não tendo o CEP não tem como entregar quando tiver CEP por rua. Só que tem algumas pessoas que sempre quer aproveitar para tentar desmoralizar o vereador, estão falando lá que a criação do nome de rua é para cobrar imposto. Mas isso não tem nada a ver. A criação do nome de rua é simplesmente por CPamento. Para que seja feita a regularidade dos loteamentos irregulares, tem que ser feita uma lei municipal para fazer a regularidade fundiária. Com essa lei de regularidade fundiária, aí sim o município vai tomar alguma decisão, onde algumas pessoas possam pagar o imposto ou não, ou também ter isenção de acordo com o lugar que for feita a regularização. Mas a criação do nome de rua não tem nada a ver que é para cobrar imposto. Então, que a população onde esses loteamentos são irregulares, que está sendo feito o nome, é exclusivamente hoje para fazer o CPamento de rua e não cobrar imposto.
continue em discussão. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em segunda discussão. Reunião conjunta das Comissões de Justiça e de Redação Final e de Obras e Serviços Públicos. Processo Legislativo número 470 de 2025. Autor Paulo César da Silva. Relatório. As Comissões de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos, em reunião conjunta na Sala das Comissões, nesta data, às 15h15, enfocando aos aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, o projeto de lei de autoria do vereador Paulo César da Silva, que denomina a Rua Maria Lanes Faria, a terceira rua com início na Rua Teófilo José Cabral e término na área de terra de propriedade do senhor Vilmar José Cabral, no bairro Carulas. Após informação prestada pelo município de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Gabinete, informando que não consta nome oficial para a rua em questão, e parecer do Procurador-Geral que aponta pela legalidade, estas comissões opinam pela aprovação do projeto de lei. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2025. Vereador relator Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusões em 3 de agosto de 2025, vereadores Wellington Gonçalves Figueira, Hélia Cruz de Moraes, Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão em segunda votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em segunda discussão. Reunião conjunta das Comissões de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos. Processo Legislativo número 471 de 2025. Autor Paulo César da Silva. Relatório. As Comissões de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos, em reunião conjunta na Sala das Comissões, nesta data, às 15h, enfocando aos aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, o projeto de lei de autoria do vereador Paulo César da Silva, que denomina a Rua José Manuel de Faria, a segunda rua com início da Rua Teófilo José Cabral e término na área de terra de propriedade do senhor Vilmar José Cabral, no bairro Carulas. Após informação prestada pelo município de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Gabinete, informando que não consta nome oficial para a rua em questão e parecer do Procurador-Geral que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2025, vereador relator Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusões em 3 de novembro de 2025, vereadores Wellington Gonçalves Figueira, Hélia Cruz de Moraes, Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão em segunda votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em segunda discussão. Reunião conjunta das Comissões de Justiça e Redação Final e de Obras e Serviços Públicos. Processo Legislativo número 472 de 2025. Autor Paulo César da Silva. Relatório. As Comissões de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos, em reunião conjunta na Sala das Comissões, nesta data, às 15h55, enfocando aos aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, o projeto de lei de autoria do vereador Paulo César da Silva, que denomina a Rua Renato Ribeiro de Castro, a primeira Rua Teófilo José Cabral e término na área de terra de propriedade do senhor Vilmar José Cabral, no bairro Carulas. Após informação prestada pelo município de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Gabinete, informando que não consta nome oficial para a rua em questão e parecer do Procurador-Geral que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do projeto de lei. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2025, vereador relator Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusões em 3 de novembro de 2025, vereadores Wellington Gonçalves Figueira, Hélia Cruz de Moraes, Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão em segunda votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em segunda discussão. Reunião conjunta das Comissões de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos. Processo Legislativo número 473 de 2025. Autor Paulo César da Silva. Relatório. As Comissões de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos, em reunião conjunta na Sala das Comissões, nesta data, às 15h35, enfocando aos aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, o projeto de lei de autoria do vereador Paulo César da Silva, que denomina a Rua Alfredo Luiz de Oliveira Júnior, a rua com início a Rua Carolina Campos e término na Rua Walter Peçanha de Souza, no bairro Carulas.
após informação prestada pelo município de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Gabinete, informando que não consta nome oficial para a rua em questão e parecer do Procurador-Geral que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2025, vereador relator Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusões em 3 de agosto de 2025, vereadores Huerto Gonçalves Figueira, Hélia Cruz de Moraes, Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão em segunda votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em segunda discussão. Reunião conjunta das Comissões de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos. Processo Legislativo número 476 de 2025. Autor, Paulo César da Silva. Relatório. As Comissões de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos, em reunião conjunta na Sala das Comissões, nesta data, às 15h35, enfocando aos aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, o projeto de lei de autoria do vereador Paulo César da Silva, que denomina a rua Walter Peçanha de Souza, a primeira rua horizontal, antiga rua projetada Cori Pilar, situado no loteamento Largatixa, no bairro Carulas. Após informação prestada pelo município de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Gabinete, informando que não consta nome oficial para a rua em questão e parecer do Procurador-Geral que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do projeto de lei. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2025, vereador relator Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusões em 3 de novembro de 2025, vereadores Huerto Gonçalves Figueira, Hélia Cruz de Moraes, Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão em segunda votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em segunda discussão. Reunião conjunta das Comissões de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos. Processo Legislativo número 482 de 2025. Autor, Paulo César da Silva. Relatório. As Comissões de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos, em reunião conjunta na Sala das Comissões, nesta data, às 15h45, enfocando aos aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, o projeto de lei de autoria do vereador Paulo César da Silva, que denomina a rua João Aquino Pinto, a segunda rua horizontal situada no loteamento Largatixa, no bairro Carulas. Após informação prestada pelo município de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Gabinete, informando que não consta nome oficial para a rua em questão e parecer do Procurador-Geral que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do projeto de lei. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2025, vereador relator Ademir Cunha Peçanha, pelas conclusões em 3 de agosto de 2025, vereadores Huerto Gonçalves, Hélia Cruz de Moraes, Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão em segunda votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em segunda discussão. Convido o vereador Paulo César a assumir a sessão novamente. Nosso presidente. Em primeira discussão, processo legislativo 510/2025, mensagem 36/2025, autor Executivo Municipal, as Comissões de Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento, reunião conjunta na Sala das Comissões nessa data às 12h20, focando no aspecto constitucional que norteia a presente matéria de autoria do Executivo Municipal, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Executivo Municipal, destinado ao Fundo Municipal de Saúde no valor total de R$ 1 milhão. O presente recurso visa atender demandas atuais em ações e serviços públicos de saúde. O projeto de lei 510/2025 respeita os princípios da legalidade e moralidade, encontra-se com respaldo jurídico na Lei Federal 4.320 de 64 e Lei Orgânica Municipal. Após parecer do Procurador-Geral dessa Casa de Leis, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2025. Vereador Ademir Cunha Peçanha, relator. Pelas conclusões, vereador Hélito Gonçalves Figueira, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão.
Processo Legislativo 511/2025. Mensagem 37/2025. Autor Executivo Municipal. Relatório. As comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Reunião conjunta na sala das comissões nessa data, às 12h25, focando nos aspectos constitucionais que norteia a presente matéria de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei que visa obter autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município para o exercício 2025, conforme emenda parlamentar 7120.0001 do Fundo Nacional de Saúde. O projeto de lei 511/2025 respeita os princípios da legalidade e moralidade em conta com respaldo jurídico na Lei Federal 4.320/64 e Lei Orgânica Municipal. Após parecer do Procurador-Geral dessa Casa de Leis, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2025. Vereador Ademir Cunha Peçanha, relator pelas conclusões em 13 de novembro de 2025. Vereador Hélito Gonçalves Figueira, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Processo Legislativo 528/2025. Mensagem 40. Autor, Executivo Municipal. Relatório. As comissões de Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento. Reunião conjunta com os vereadores na sala das comissões nessa data, às 14h. Reuniram os membros das comissões e observando os aspectos constitucionais que norteia a presente matéria, objeto de projeto de lei, acompanhada da mensagem 40/2025 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, FMSP, de natureza contábil e financeira, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e do Conselho Municipal de Segurança Pública, CONSEG, ou consultivo e deliberativo. O projeto de lei encontra-se dentro da legalidade, tendo amparo na Constituição Federal e na lei orgânica desse município. Após parecer do Procurador-Geral dessa Casa de Leis, que manifesta favoravelmente ao projeto de lei 528/2025, essas comissões opinam pela aprovação. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2025. Vereador Ademir Cunha Peçanha, relator pelas conclusões. O Hélito Gonçalves Figueira, vereadora Hélia Cruz de Moraes, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. Aí coloca isso. Voto pesado 279/2025. Vereador firmado propõe a casa na forma regimental após o vídeo plenário que seja presente voto encaminhado aos familiares do jovem Gabriel Menezes Lopes, em virtude do seu falecimento no dia 15 de novembro do corrente ano. Nossos sentimentos familiares e amigos por tão irreparável perda. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2025. Vereador Wendel Montalvani Neves. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Moção de aprovo 280/2025. A vereadora infraassinada propõe a casa na forma regimental, após ouvido o plenário, que seja presente moção de aprovo encaminhada à senhora Diuana Abreu Suete, pelo brilhante trabalho desempenhado frente à coordenação do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS-AD, entre os dias 9 de julho e 6 de agosto de 2025. Durante esse período, Diuana demonstrou que lidera um serviço de saúde mental, vai muito além do conhecimento técnico. É um ato de sensibilidade, empatia e coragem. Com dedicação e coração aberto, ela conduziu o CAPS-AD com amor, humanidade, acolhendo pacientes em situações delicadas e reorganizando o serviço com eficiência, cuidando e zelo. Foram dias intensos de desafios e superações, mas também de conquistas e aprendizado. Diuana organizou medicamentos, reestruturou o processo, fortaleceu o trabalho em equipe e transformou o ambiente em um espaço mais acolhedor e funcional. Seu empenho garantiu atendimento mais digno e humanizado a quem mais precisava.
Em muitos momentos, abriu mão de estar com a sua própria família, o esposo Fabiano Suete e o filho Otávio Abreu Suete, para dedicar-se a outras famílias que necessitam de atenção, escuta e cuidado. Essa entrega feita com amor e responsabilidade deixou marcas profundas em pacientes, familiares e colegas, que reconhecem em Diuana uma profissional exemplar, a uma pessoa de alma generosa. Sua passagem pelo Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas foi breve, mas intensa e transformadora. Diuana foi mais que uma coordenadora, foi referência, escuta e presença. Sua atuação inspirou os servidores, fortaleceu vínculos e reafirmou o verdadeiro sentido do serviço público, transformar vidas com humanidade. Por todo esse legado de amor e compromisso com a saúde mental de Itaperuna, essa Casa Legislativa registra com orgulho a gratidão a essa moção de aplauso como forma de reconhecimento a Diuana Abreu Suete, símbolo de dedicação, empatia e serviço público com alma. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2025, vereadora Hélia Cruz de Moraes. Está em discussão. Com a palavra, vereadora Hélia. Presidente, retorno à tribuna. Não poderia aí deixar de falar dessa moção, do reconhecimento, né, do trabalho aí da nossa amiga Diuana, não desmerecendo nenhum profissional, mas ela passou ali por pouco tempo e deixou um legado, né? A gente viu aí, ela conseguiu trazer de volta alguns pacientes, né, que viviam aí pela rua, às vezes os próprios profissionais tinham medo dele, e ela conseguiu dar a volta por cima e ajudar essas pessoas que mais precisavam desse carinho. Então, deixo aqui para a Diuana o meu reconhecimento e dizer para ela que continue sendo essa pessoa que ela é, maravilhosa e dedicada no que faz, e parabéns aí pelo legado que ela deixou por esse tempo que ela ficou lá. Por hoje é só. Muito obrigada. Continue em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitação. Solicito sessão do salão para realização de cerimônia de colação de grau dos licenciados em pedagogia do ano 2025, dia 19 de dezembro, entre 18 e 22 horas. Autoria, Faetec Itaperuna. Processo 514/2025. Está em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitação. Solicitando o plenário dessa Casa Legislativa a autorização para fazer uso da palavra durante a sessão ordinária. Autoria, Sindicato do Comércio Varejista de Itaperuna e Região, Sincomércio. Processo 534/2025. Está em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Edital. A Câmara Municipal de Itaperuna convida a comunidade em geral para participar da audiência pública, que será realizado no prédio da Câmara Municipal de Itaperuna, situado na Praça Getúlio Vargas, número 94, terceiro andar, Centro Itaperuna, RJ, no dia 19 de novembro de 2025, às 15 horas, para apreciação e discussão do relatório de execução orçamentária do 4º bimestre de 2025 e o relatório de gestão fiscal do 2º quadrimestre de 2025, em conformidade com o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º, consoante com o artigo 48, parágrafo único, inciso I, todos da Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. Câmara Municipal de Itaperuna, 27 de outubro de 2025, Paulo César da Silva, presidente. Então, convidado a todo mundo para essa reunião. Decreto 7.683, de 11 de novembro de 2025. Dispõe sobre o expediente das repartições públicas municipais no dia 21 de 11 de 2025, sexta-feira, e da outras providências. O prefeito municipal de Itaperuna usa de suas atribuições legais em virtude do feriado nacional no próximo dia 20 de novembro, quinta-feira, data da celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, instituída pela Lei Federal nº 14.759, de 21 de 12 de 2023, decreta
Artigo 1º. Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 21 de novembro de 2025, sexta-feira. O expediente será normal nas repartições cuja atividade não possa ser suspensa em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, sob a responsabilidade dos respectivos chefes. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Itaperuna, 11 de novembro de 2025. Emanuel Medeiros da Silva, prefeito municipal. Então, vai ser ponto facultativo dia 21 de novembro de 2025 no município de Itaperuna. Convite. A Secretaria Municipal de Turismo tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar da inauguração da Estação Ferroviária de Retiro do Muriaé, a realizar-se na Avenida Coronel Macário, no 1847, no distrito de Retiro do Muriaé, na próxima segunda-feira, 24, às 18h30. Anteciosamente, Jair de Sequeira Bittencourt Neto, vice-prefeito de Itaperuna, Emanuel Medeiros da Silva, prefeito de Itaperuna, Robson de Almeida Júnior, secretário municipal de Turismo. Convite a todos os vereadores. Vai falar, cara? Eu também não. Com a palavra, vereador Wendel Tatu. Senhor presidente, volto aqui mais uma vez, porque esse final de semana que passou e já tem dias que Retiro continua com problema de água. Então eu queria pedir, Vossa Excelência, que oficiasse a SEDAI, que viesse a essa casa para que prestasse não só aos distritos, mas também à cidade, que Vossa Excelência acabou de dizer que os bairros, Frigorífico e outros mais, parte alta, sem água. Então que algum representante da SEDAI viesse aqui e desse uma explicação à população o que está acontecendo, que Itaperuna, as margens do rio Muriaé, não tem água. Isso aí trata-se de uma falta de respeito com a população, uma falta de responsabilidade da concessionária com o usuário, e a gente pede que a SEDAI mande aqui um representante. Fica aqui essa solicitação para que a nossa casa oficie a SEDAI. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, vereador Sargento Cristiane. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde de todos os vereadores, todos aqui presentes. Eu fiz um requerimento nessa casa ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Marcelo Menezes, solicitando que transferisse policiais para o 29º Batalhão devido policiais serem reformados, né? E assim saindo da corporação, e a gente tá com um déficit de policiais na nossa cidade. Estive com o coronel, porque ele veio até o 29 agora, para inaugurar um projeto que também foi um pedido meu, de uma escolinha de futebol para a sociedade, que vai acontecer dentro do batalhão. Isso também ajuda na segurança pública. E ele respondeu da seguinte forma: informo que nos termos de despacho, o efetivo organizacional da Polícia Militar de Itaperuna, nos últimos 5 anos, verificou-se que teve uma redução de aproximadamente 10% de seu efetivo, disposto em setembro de 2021, de 806 servidores militares ativos, enquanto em setembro de 2025, esse número diminuiu para 725 servidores. A corporação possui um déficit anual de 17.742 policiais militares. Escreveu a fonte, né? E que afeta grande parte das unidades da corporação. Dessa forma, em caso de atendimento ao pleito referente ao aumento de efetivo, será necessária a movimentação de policiais militares de unidades que já possuem déficit para suprir as necessidades da OPM. Por fim, informamos que se encontra em andamento a formação de 2 novas turmas de soldados provenientes do último concurso, com 4.000 vagas previstas.
Assim, ao término dos cursos de formação de soldado, haverá uma recomposição do efetivo das organizações policiais militares. Então, consegui falar pessoalmente com ele e está aqui também a resposta que será reparado o número de policiais militares, e nós que estamos aí há vários meses sofrendo com o aumento da criminalidade na nossa cidade, isso aqui é uma conquista e que, graças a Deus, vai ser aí, né, confirmado aí que vai atender o pedido que eu fiz aqui nessa casa. Então, a gente vê a importância do trabalho do vereador na casa legislativa, né? Eu fiz o pedido nessa casa, vai ser atendido, e mais policiais nós teremos aqui no 29º Batalhão. Peço a todos os vereadores que continuem, né, juntos para poder continuarmos pedindo, né, porque a segurança pública é responsabilidade do Estado, mas é dever, né, de todos, não somente do Estado. Todos nós, é obrigação e dever de todos nós atuar na segurança pública. Então, aí, passando para vocês, ele já falou comigo no sábado, que veio aqui em Itaperuna fazer essa inauguração da estande de tiro, aonde o deputado Jair Bittencourt também teve a sua parcela, teve a sua ajuda para acontecer essa estande de tiro, para que nossos policiais sejam cada vez mais capacitados para enfrentar aí essa criminalidade que vem cada dia aumentando mais e com mais armamentos pesados. Então, nossos policiais têm que estar, sim, capacitados. Quero agradecer o coronel Menezes e agradecer o deputado Jair Bittencourt e o prefeito Nelco também ajudou para que isso acontecesse, e o vice Neto. Isso, quem ganha é a população. Quem ganha somos nós, que vamos andar na rua mais seguro, que vamos cada vez mais poder ter o nosso direito de ir e vir. E o trabalho sendo feito aqui do vereador. Muito obrigado, por hoje é só. Com a palavra, a vereadora Hélia Cruz. Presidente, ontem no bairro Bom Pastor, uma amiga teve a casa incendiada por volta das 3 horas da tarde. E após bombeiros ter feito, né, contido fogo, ter feito o trabalho deles, eles pediram que acionasse com urgência a Defesa Civil. Infelizmente, a Defesa Civil disse que só poderia ir hoje, 9 horas da manhã. Então, deixo aqui um pedido que, se eles não têm condições, né, de levar até as 5, que pense num plantão, porque o bombeiro falou que era viável a vistoria ontem no horário que estavam ainda as paredes quentes, né? Que o ideal a Defesa Civil fazer aquela vistoria naquele momento. Então, foram constantes ligações para a Defesa Civil. Minha filha mesmo tentou várias vezes, demorou ter retorno para dizer que só poderia ir hoje. Então, deixo aqui um pedido que eles pensem num horário de plantão que possa deixar pessoas aí disponível para esse tipo de acontecimento. A gente sabe que não é todo dia, mas isso acontece, de uma hora para outra. Mãe, né, essa amiga, tem 3 filhos, ontem ela ficou no desespero e ela precisava com urgência desse parecer da Defesa Civil. Então, por hoje é só. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Wellington do Guaritá. Uma boa tarde a todos, boa tarde ao nosso presidente, boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a todos que nos assistem pelas redes sociais e boa tarde a todos presentes aqui no plenário. O que me traz hoje aqui é agradecer ao nosso prefeito Nel e ao nosso secretário de Agricultura, Sinei, né, pelo patrulhamento que começou hoje ali na Estrada do Valão. Sei que já foi pedido várias vezes aqui na tribuna esse pedido, mas sábado eu estive na Vargem Alegre e, infelizmente, a estrada estava intransitável. Entrei em contato com o secretário de Agricultura, Sinei Menezes, e hoje está lá já o maquinário já fazendo a obra lá, fazendo o patrulhamento na estrada lá,
Parabéns, Sinei, parabéns pelo trabalho. E parabéns ao nosso prefeito Nel, ao nosso vice Jair Neto. Por hoje é só. E uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Jefferson Ferreira. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, todos que nos assistem aqui pelas redes sociais, todos aqui presentes. Boa tarde. O que me traz à tribuna, presidente, é simplesmente um pedido. Um morador do loteamento Terra Nova me ligou e pedindo que possa ser feito uma iluminação na descida da ponte, ali no frigorífico, sentido aeroporto, a primeira rua à direita, indo sentido ao restaurante Texas Grill. Então, esse morador me pediu e vários frequentadores também vêm falando, o próprio dono do estabelecimento também pedindo esta iluminação naquele setor para que possa trazer mais segurança aos transeuntes que passam por aquele local, pela população de um modo geral. Então, nesta tarde, é apenas esse pedido. Meu boa tarde a todos, fique com Deus. Eu quero agradecer a presença de todos, dando mais uma boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde a todos que nos assistem pelas redes sociais e boa tarde a todos que nos ouvem pela 103 FM. Não havendo mais nenhum dos seus vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, dando por finalizados o trabalho e considerando o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, quinta-feira, marco nova sessão ordinária para o dia 25 de novembro de 2025, terça-feira, às 13 horas, em seu horário regimental. Muito obrigado a todos. tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet.